Fala galera, aqui é o Glauco e a gente vai resolver agora essa questão de gases, ok? Caiu aí no vestibular do UFT 2022.1, é uma questão envolvendo gases, bom, vamos dar uma analisada nela aí. Esse assunto pode ser recorrente na prova da UFT, se você quiser ver mais questões como essa, para cada questão que caiu nas últimas provas da UFT, eu fiz um material com 5 outras questões do mesmo material, do mesmo assunto, perdão, mesmo grau de dificuldade, para que você possa estudar certo para a prova da UFT, beleza? Se você não está estudando para a UFT, mas quer estudar gases bem, dá uma olhadinha lá também no nosso e-book. Você vai encontrar, na verdade, uma biblioteca de e-books em glauco.com.br. Dá uma olhadinha lá que você não vai se arrepender, o material está muito top e o preço está muito bom. Continuando aqui, vamos lá. Um gás ideal está confinado em uma câmara fechada, onde o volume sofre variação em um processo isotérmico. Pronto, a palavra-chave está aí. É um processo isotérmico. O processo isotérmico é aquele em que a temperatura permanece constante. Durante o processo, a relação entre a pressão e o volume foram medidos para duas temperaturas distintas, T1 e T2, sendo T2 maior do que T1. As tabelas ilustram os dados obtidos. Aqui você vai ter a temperatura T1 e aqui você vai ter a temperatura T2, ok? E aí, beleza, vamos em frente. Com base nas tabelas, o gráfico correspondente ao comportamento da pressão pelo volume é qual? Galera, aí aqui o que vai acontecer? A gente já sabe que o gráfico pressão por volume para a transformação isotérmica só pode ser a letra A ou a letra B. A gente já sabe disso porque a gente estudou isso em gases. E se a gente não souber, a gente plota aqui ó, com os dados de pressão e volume aqui, ok? A gente pode fazer essa plotagem. Agora, o que é que eu preciso descobrir? É o valor da temperatura. Em qual dos dois casos a temperatura seria maior? Ah, mas para quê, Glauco? Porque a gente sabe que no caso de um isoterma, né, pressão, volume. No caso da isoterma, quanto mais afastado do eixo pressão-volume, maior você vai ter a temperatura. Então, eu preciso saber se a temperatura T2 é maior ou se a temperatura T1 é maior. Se T2 for maior, letra B. Se T1 for maior, letra A. E como é que eu vou fazer para calcular essa temperatura? Eu venho aqui e me lembro. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isola a temperatura. P vezes V sobre N vezes R é igual a T. Ou seja, bom, como o número de mols é o mesmo, a constante universal é a mesma, para o gás em que o produto pressão-volume for maior em cada ponto, a temperatura será maior. Então aqui, pressão-volume, 20. Aqui, pressão-volume, 20 vezes 2, 40. Então quer dizer que nessa temperatura 2 aqui, ó, o produto pressão-volume é maior, o que significa que T2 é maior do que T1. Ah, Glauco, por que pressão-volume, o produto pressão vezes volume vai dar o valor da temperatura? Equação de Clapeyron, está aqui, ó. Eu multiplico os dois. Ah, mas tem o número de mols e o R. Tem, mas o número de mols e o R é a mesma para o gás na temperatura 1 e na temperatura 2. É um gás ideal que está confinado. E aí eu mostro duas situações para esse mesmo gás ideal. O número de mols é o mesmo, a constante R é a mesma. E aí eu vou determinar a temperatura por esse produto pressão-volume. Que aqui, ó, pressão vezes volume, 1. E aqui, para o mesmo volume, pressão vezes volume, 2. E assim você vai vendo que nessa situação, a pressão vezes volume para um determinado volume, nessa temperatura 1, é sempre menor do que a pressão vezes volume para a temperatura 2. Então, T2 é maior que T1. Significa que aqui no meu plano cartesiano, a temperatura 2 é a mais afastada do plano cartesiano aqui, ó. Então, o gráfico que representa corretamente esses gases é justamente esse gráfico em que a temperatura 2 é a mais afastada do plano cartesiano. Então, nesse caso, a alternativa correta para essa questão, letra B. E mais uma vez, por que é a letra B? Porque esse plano cartesiano está mostrando um gráfico pressão-volume em que a temperatura 2 apresenta-se no isoterma mais distante do plano cartesiano. Quanto mais distante do plano cartesiano, maior a temperatura. Então, o gráfico 1 não pode ser por quê? Porque a temperatura que está mais distante do plano cartesiano é a temperatura 1. Isso não pode ser porque as tabelas estão me mostrando que a maior temperatura desse gás é a temperatura T2. Então, por esse motivo, a alternativa correta para essa questão é a letra... que letra é essa? É a B, né? Vamos ver aqui. Letra B, exatamente. Letra B, para a questão de número 28 da prova da UFT 2022.1. Beleza? Se você gostou da resolução, deixa sua curtida aí, segue nosso canal e vamos em frente. Valeu, galera. Até a próxima.